Suprema Corte dos Estados Unidos deve decidir nos próximos meses o destino de casos que podem mudar as regras sobre as grandes empresas de tecnologia e o comportamento nas redes. O foco das ações é uma lei de 1996, que basicamente isenta as plataformas de qualquer responsabilidade pelo conteúdo publicado nelas. A questão é que essa lei está defasada, ela foi criada antes dos algoritmos existirem, por exemplo. Então, se a Suprema Corte considerar agora que a lei é inconstitucional, as grandes empresas de mídia social, vão passar a ser responsáveis por derrubar conteúdos impróprios como esses vídeos de propaganda terrorista do Estado Islâmico que circularam livremente na web no caso desses dois ataques terroristas. Em comum, os dois processos acusam empresas como o YouTube e o Twitter de cumplicidade com atos de terrorismo. Segundo elas, ao permitir que conteúdos ligados a grupos como o Estado Islâmico fossem publicados nas plataformas, elas contribuíram para a radicalização de um número incontável de pessoas. As famílias de 2 cidadãos americanos mortos nos ataques consideram que as gigantes da tecnologia contribuíram para a tragédia ao permitir a publicação de vídeos do grupo terrorista e ao deixar que o algoritmo recomendasse material que, segundo eles, contribuiu para recrutar e radicalizar seguidores. O resultado do julgamento deve provocar efeitos fora dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Por aqui, já existe um movimento para alterar a legislação atual e responsabilizar as empresas de tecnologia por conteúdos considerados ofensivos. Hoje, a retirada desse tipo de postagem depende de uma decisão judicial, o que nem sempre ocorre de maneira rápida. Já naquela época, o ministro Alexandre de Moraes determinou, portanto, a retirada do ar desses perfis, que, segundo ele, são investigados no inquérito das fake news porque teria ali uma forma sistemática de divulgação de ofensas contra os ministros da corte. Então, agora as redes sociais estão efetivamente cumprindo esta decisão judicial. Os efeitos globais dos julgamentos contra as Big Techs nos Estados Unidos são o tema do Ao Ponto de hoje. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran ouvimos a repórter Glaucia Cavalcante, da Editoria de Economia, e Ricardo Campos, diretor do Legal Grounds Institute. O Ao Ponto de segunda-feira, 13 de março de 2023, começa agora. Vem com a gente! Glaucia Cavalcante, o que exatamente está sendo julgado pela Suprema Corte americana? Quais são os casos concretos? É bem interessante o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, porque são 2 casos que chegaram à Suprema Corte americana tratando ali o alvo, o cerne da questão, é a responsabilidade das grandes plataformas digitais sobre o conteúdo publicado pelos seus usuários, E nos Estados Unidos, você tem uma lei, a seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, mais precisamente, que é uma lei que data do início da história da internet, Então, quando você vai ouvir especialistas um pouco sobre isso, o que é que eles dizem? Fazia sentido naquele momento em que não se sabia ainda o que ia acontecer, como é que a internet ia crescer, aonde ela ia bater, você ter uma lei que preservasse essas empresas, Então, elas foram isentas de responsabilidade pelo conteúdo publicado pelos seus usuários. E a discussão recai exatamente sobre isso, e a Suprema Corte decidiu se debruçar sobre 2 casos muito específicos, e ambos tratam sobre terrorismo e a relação com as redes sociais, com as grandes Big Techs. Então, um dos casos que chegou ao Supremo, na verdade, até é o Twitter e junto com ele, Facebook e Google, respondendo a uma série, eles foram perdendo na justiça, diante de uma acusação de que eles seriam cúmplices com atos terroristas. Por quê? Porque eles hospedam, em suas plataformas, conteúdos de usuários que são declaradamente apoiadores, de pessoas, de grupos que praticam esses atos violentos, Então, esse é um caso. O outro caso, ele vai
além, que é o caso que envolve uma jovem, que se chama, uma americana chamada Noemi Gonzalez, e ela morreu dentro daqueles vários atentados que aconteceram em Paris, né, em 2015, praticados pelo Estado Islâmico, né, teve o evento lá do Bataclan, que acho que foi o de maior destaque, foi, enfim, muito chocante, e a família dela foi à justiça, e eles dizem que, para além dessa, digamos assim, cumplicidade, eles acusam o Google, porque o Google é o dono do YouTube, né, do canal de vídeos do YouTube, de ter, de uma certa forma, impulsionado isso, ter facilitado essa radicalização dos usuários. Por quê? Porque o mecanismo, né, o algoritmo, ele vai oferecendo ali para o usuário vídeos ou conteúdos conforme o hábito de consumo dele, né? E se aquele usuário consome esse tipo de conteúdo, ele foi impulsionando. Então, isso teria sido um fator ali de radicalização dessas pessoas. Então, eles vão um pouquinho além na acusação. Na semana passada, aqui no Ao Ponto, a gente também falou desse papel das redes no controle de conteúdo, mas um caso de conteúdo misógino, machista, violento contra a mulher. E a repórter Pamela Dias, que era a nossa convidada, ela falou um pouco sobre o que as redes não fazem para conter esse tipo de conteúdo. E todas essas redes, elas têm políticas, né? Elas se posicionam como plataformas que possuem políticas para proibir e banir conteúdos que violam os direitos humanos, que contenham agressões, mas na prática isso não funciona, né? E não funciona justamente porque muitos desses grupos masculinistas, eles camuflam os conteúdos que eles produzem e publicam com palavras inventadas. Tem prazo para esse julgamento ser concluído? Então, o processo, ele prevê uma série de audiências, né? A corte tem os seus rituais de avaliação, de apreciação, e a previsão é que em junho eles tenham aí uma decisão para o caso. Lá no fim, né, na ponta, o que pode acontecer é que eles podem chegar à conclusão de que essa regra lá da seção 230, ela pode ter de ser revista, né? Quando a gente ouve especialistas dessa área, né, como o advogado Sidney Sanches, por exemplo, aqui do Rio, uma pessoa que acompanha muito de perto, e eu conversei com ele destacou que, assim, nessa situação, a coisa mudou um pouco de patamar quando entrou o terrorismo na história. Os Estados Unidos têm uma lei antiterrorista bem rígida, né? É um tema, como todos nós sabemos, muito sensível ao país, ao mundo todo hoje, né? E aí ele diz que o jogo entra numa outra etapa, porque você passa a discutir um conflito de normas, né? E talvez até isso tenha motivado, de fato, esse movimento da Suprema Corte de ter levado para ela essa discussão. Então, na ponta, pode ser que essa regra que hoje praticamente blinda as plataformas dessa responsabilidade e acredita unicamente a elas, né, a moderação de conteúdo dentro das plataformas, pode ser que isso seja revisto. E isso seria uma decisão imensa, né, para a internet em todo o mundo. Glauce, por que esses julgamentos nos Estados Unidos são tão importantes e como é que eles podem afetar o compartilhamento de conteúdo online, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo? Essa lei americana, ela é, como eu disse, assim, né, ela é lá do início da internet e ela inspirou uma série de legislações como a nossa mesmo, né, no mundo inteiro. E esse debate está acontecendo em muitos países. Hoje, na verdade, a União Europeia é o ponto do mundo onde essa, não só a discussão, né, é mais madura nesse sentido, mas onde também já existem regulações muito específicas, né? Em novembro do ano passado, entrou em vigor a Lei de Serviços Digitais, né, o DSA, como eles chamam na sigla em inglês, que determinou uma série de regras a serem seguidas pelas plataformas digitais, com penalidades estipuladas, né? Regra ali esse meio de campo. E ela
vai sendo inspiração também para que outros países modifiquem e regulem o setor. Foi um debate que ganhou muito fôlego nos últimos anos, na pandemia, sobretudo, por conta da grande disseminação de notícias falsas, né? O fenômeno do fake news motivou esses debates. As autoridades europeias foram muito contundentes em dizer que isso precisava ser freado pelas consequências à sociedade como um todo, à democracia, aos direitos humanos, e foram estipulando regras a esse meio de campo. Aqui também no Brasil, o assunto está sendo fortemente debatido, né? A gente tem aí o projeto de lei 2630, né, que é conhecido como projeto de lei das fake news, também voltou muito fortemente ao debate, e nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, também convocou agora para 28 de março uma audiência pública que vai discutir os pontos do Marco Civil da Internet, que é a nossa grande lei para o setor, que é lá de 2014, justamente para se debruçar sobre o ponto que exime as empresas de responsabilidade pelo conteúdo dos usuários, né? E no nosso caso, também tratar de vias, porque aqui hoje, para você ter a remoção de conteúdo das plataformas, você precisa de uma decisão judicial, né? Então, o que se vai discutir também seriam caminhos extrajudiciais para que isso pudesse ser feito. Então, é um assunto que toca muito perto, né, muito dentro assim, da nossa rotina, do dia a dia de todos, e está sendo discutido pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil ainda tem o marco legal da internet, né, que tem um debate sobre ajustes, sobre ele inclusive no STF, né? Tem algum tipo de avaliação nesse momento sobre esse marco? Quando você conversa com especialistas da área, quem acompanha muito de perto, o entendimento é de que, se lá atrás fazia sentido proteger as empresas porque havia um ambiente de inovação, de experimentação, né, para que aquela nova tecnologia pudesse crescer e demonstrar o seu potencial, hoje isso mudou completamente, né, porque houve as plataformas digitais, elas cresceram de uma forma muito exponencial, elas são muito poderosas hoje em alcance. Então o impacto delas ele passou hoje, né, ele chega diretamente à vida das pessoas e aos interesses coletivos, né? Então, o fato de que essas plataformas possam ser usadas como propagadoras, que é a grande discussão já de alguns anos, né, de conteúdos agressivos, de ódio, ilegais, como você mesmo mencionou, né, ligados à misoginia, a racismo, à homofobia, ao terrorismo, né, ou ao tráfico de drogas, né, assuntos realmente graves, crimes, a tendência é que essas regulações sejam de fato revistas, porque elas têm que se adequar. E eu acho que tem um ponto que é muito importante também no debate, é que nós temos já hoje relatos práticos, confirmações de que isso tem afetado, né, a condução de uma série de processos e esse impacto, esse efeito direto na vida das pessoas, né? Como eles citam, como a gente teve um escândalo da Cambridge Analytica, como foi o peso do uso, né, de ferramentas sociais no processo do Brexit, das próprias eleições presidenciais no Brasil em 2018, de articulação dos atentados de 8 de janeiro às sedes dos poderes em Brasília. Então, a gente tem hoje elementos que já falam, né, sobre essa mudança de contexto e como que isso aí tem que ser olhado de perto, com cuidado, né, para chegar a uma conclusão do que precisa ser feito. E o que é que dizem as Big Techs? Qual a resposta, o posicionamento dessas grandes empresas de tecnologia? As empresas têm sido muito resistentes, né, assim, a essa regulação como um todo, em todas as frentes, desde a frente tributária, né, a regulação de direitos autorais, né, existem várias discussões sobre pagamento por conteúdo produzido por veículos de comunicação, né, produtores autorais. Já existem legislações muito específicas para isso, a Europa já tem, a Austrália já tem, né, o Brasil discute, isso está caminhando. E nesse caso específico, quando a gente fala desses casos do terrorismo,
grandes jornais estrangeiros já noticiaram que existem argumentos de que para você barrar o impulsionamento de conteúdo, você teria de mexer na alma da internet, que são os algoritmos, né? E que isso, digamos, seria um atentado à forma de funcionamento da internet em si. Mas o Ricardo Campos, que é um especialista também e diretor do Legal Grounds Institute, uma pessoa muito respeitada, com muita intimidade com o tema, ele fez uma provocação muito interessante, né? Ele falou, olha, as empresas, as plataformas digitais são hoje as maiores empresas do mundo, as mais capitalizadas, as com maior capacidade de fazer investimentos, né, para evoluírem seus produtos, né, para resolverem esse tipo de problema. A gente não vê, né, não fica chegando sem parar nos nossos feeds conteúdos sobre pornografia infantil, por exemplo. É crime e existe alguma forma de barrar esse conteúdo, por exemplo. Né? Então ele diz, será que então se investir e trabalhar um pouco com esse foco, não se barra outros tipos de conteúdo? Glaucia Cavalcante, muito obrigado e uma ótima semana para você. Obrigada, Glaucia, até a próxima. Eu que agradeço. Ricardo Campos, antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite para participar do Ao Ponto. E eu queria começar com uma pergunta que está meio no ar, né, na cara de todo mundo e que está agora na Suprema Corte. A legislação americana, que serviu de inspiração para outros países, inclusive o Brasil, ela blinda de fato as Big Techs? Essa pergunta, Felipe, ela é importante primeiro, não primeiro falar se ela blinda ou não. A gente tem que analisar a seção 230 do CDA a partir do momento que ela surgiu, para depois a gente entender se ela cabe ainda hoje, né? E de forma bem breve, ela surge num contexto, no meio da década de 90, nos Estados Unidos, em que a internet começa a se popularizar no sentido econômico. Todo mundo começa a ter acesso. E começam a surgir os primeiros casos jurídicos, né, de problemas jurídicos. Por quê? A internet ela tem a característica de que o conteúdo é produzido por terceiro. Não é mais uma organização jornalística com uma redação. Então, o contexto de surgimento da seção 230 é um novo modelo de negócio que produz conteúdo, mas só disponibiliza espaço, né? Então, naquele primeiro momento, Felipe, 2 senadores, né? Primeiro a gente teve ali nos Estados Unidos 2 casos que foram decididos de forma oposta, gerou uma insegurança jurídica nos Estados Unidos para a economia digital, e 2 senadores discutiram e chegaram à decisão de que deveria se fomentar uma nova economia em ascensão, porque você não sabia muito ainda o que aquilo ia dar. Então, eles criaram, para aquele momento, uma imunidade vasta para os novos serviços digitais, não os qualificando como publisher, né, como editoras tradicionais de conteúdo, e blindando eles de ações de terceiros para remoção de conteúdo. O senhor diria que a legislação ficou anacrônica diante de tanto radicalismo nas redes? Sim, isso sem dúvida, porque o fomento à inovação naquele momento inicial, que não se sabia o que a internet ia virar, ele hoje é visto de outra forma, analisado de outra forma. Ele é anacrônico, porque a internet tem outra conjuntura, outra estrutura, né? O que antes era impensável, hoje acontece. Por exemplo, poucas empresas que fazem praticamente uma infraestrutura do fluxo de comunicação digital e fazem com base na moderação de conteúdo de forma privada e sem transparência. Então, a seção 230 que cria essa imunidade, ela se torna anacrônica porque hoje a internet é outra e ela necessita de maiores proteções que antes não dava nem para modelar juridicamente
a proteção, porque não existia ainda uma economia solidificada como a economia digital atual. Os casos chegaram até a Suprema Corte dos Estados Unidos, que agora discute se as grandes empresas de tecnologia podem ser responsabilizadas pelo material que publicam. E mais, se podem ser consideradas culpadas por recomendar vídeos com conteúdo que incite a violência. O julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos só está marcado para junho, mas dá para antecipar um pouco como que deve ser ou pode ser a abordagem sobre temas que a gente está discutindo aqui e que acabam, no caso dos Estados Unidos, acabam mexendo com outras legislações, por exemplo, terrorismo. O dispositivo 230 é de 1996, 5 anos antes dos atentados de 11 de setembro, né? Esse novo contexto deve ser levado em consideração, né? Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala em terrorismo, a gente fala em algo consensual na sociedade que deve ser combatido. E aí, para esses casos, por exemplo, terrorismo, vamos colocar um caso que já é previsto, pornografia infantil, isso já é praticamente quase contra-intuitivo que deve se tirar, deve se remover, né? O problema, Felipe, é quando começa a entrar em conceitos mais abertos, como, por exemplo, desinformação, que às vezes toca um ponto limítrofe. Mas um consenso que vem se formando nos últimos tempos é que essa moderação de conteúdo, ou em outras palavras, o gerenciamento da liberdade de expressão na forma privada, ela não pode ser feita só baseada em interesses econômicos e de forma intransparente. Existem aí novos balizamentos, novas questões de interesse público, como o terrorismo, que deve ser incorporado e sobreposto à lógica privada da moderação de conteúdo tradicional, que foi fomentada pela seção 230, e esse é o ponto. A ideia dos dois senadores americanos era fazer um compromisso ali com as empresas, que era o CompuServe, a OL e a Prodigy, e falar, olha, a gente vai dar uma imunidade, mas vocês vão fazer uma moderação de conteúdo bem feita, né? Só que hoje, né, a internet é outra, não existe a possibilidade dessa forma de compromisso, e a tendência tem sido estabelecer parâmetros orientados por interesse público para moderação de conteúdo privada. O senhor acredita que o exemplo europeu e essa possível mudança na jurisprudência americana devem ter impacto global? Inclusive aqui no Brasil, a gente já está vendo os efeitos disso por aqui? Esse é um ponto muito importante, porque isso, na verdade, vem da legislação alemã de 2017, que chama Netzwerkdurchsetzungsgesetz, que é o primeiro precursor desse novo regulamento europeu, que é o Digital Services Act. Na legislação alemã, já tinha uma questão que toca até a nossa ideia do marco civil da internet, tá? O artigo 19, que está para ser julgado no Supremo, né? O que se percebeu na Alemanha, que migrou para o plano europeu agora com o DSA, é que jogar isso para o judiciário cria, na verdade, um não acesso à justiça. Vou te perguntar, qual cidadão comum iria entrar na justiça para remover um conteúdo? Ele não vai para a justiça. Ele vai para o sistema de saúde, toma um antidepressivo, né, e vive com aquilo. O que a Alemanha percebeu? Para garantir o acesso à justiça, tinha que obrigar as plataformas, na própria plataforma, criar um sistema de denúncia. E, além do sistema de denúncia, criar relatórios para saber como as plataformas estão lidando com esse sistema de denúncias e delimitar parâmetros para esse sistema de denúncia. Então, essa questão que você coloca do DSA europeu é muito importante e vai influenciar o PL das fake news, que é uma questão de acesso à justiça. Não jogar para o judiciário, porque o judiciário acaba, nesse caso de remoção de conteúdo, protegendo grandes empresários e políticos e não a população como um todo. Na Alemanha, hoje, você tem, por conta da lei alemã, uma barrinha no YouTube, no Facebook, que você pode denunciar um conteúdo e eles têm que te dar uma resposta. Eu queria até perguntar, porque
muita gente que está ouvindo o podcast, inclusive eu, já denunciou conteúdo na internet e ficou frustrado com a não resposta, ou então uma resposta negativa em um caso que era um tanto quanto explícito. A legislação tem pouco tempo desde que foi implementada. Ela tem dado resultado já? Tem. Ela tem criado mais conhecimento sobre a moderação de conteúdo, porque até então não tem obrigação. A plataforma ela remove como ela quer e simplesmente não precisa justificar. Ela diz: você feriu os termos e usos do contrato. Né? E a partir de agora, ela tem parâmetros legais e você tem um número grande de casos que você consegue perceber posteriormente pelos relatórios qual está sendo o standard de proteção de liberdades de expressão ou não proteção dentro daquele regime de queixas. Então, o resultado é um resultado, na verdade, de geração de conhecimento de como tem sido gestado a liberdade de expressão por empresas privadas. No Reino Unido, o governo apresentou em maio um projeto de lei que deixa a regulação a cargo da Ofcom, a agência reguladora dos meios de comunicação. O projeto diz que é dever das empresas zelarem tanto pela liberdade de expressão quanto pela remoção de conteúdo ilegal ou danoso. Dá para a gente dizer que o Marco Civil da Internet aqui no Brasil também criou uma forma de proteção a essas empresas, já que a única forma de remoção de conteúdo é via decisão judicial? O Marco Civil, até pouco tempo, você não poderia criticar o Marco Civil. Era quase que uma blasfêmia. Só que isso diz menos sobre o Marco Civil e mais sobre como a sociedade civil é estruturada no Brasil, que é totalmente da Europa, de onde eu vivo, tá? Então, tematizar hoje o artigo 19 é muito importante, porque todas as legislações, para todas as áreas, tá? Não só para a internet, elas são recortes de um tempo e de uma determinada história, de um determinado recorte temporal. E o artigo 19... como a seção 230, é anacrônica para a nova internet. Ela não protege, ela cria uma falsa proteção do indivíduo. E as legislações europeias, como você agora mencionou o DSA, cria sistemas mais dinâmicos de proteção ao indivíduo. E, nesse ponto, a gente precisa rever o artigo 19 do Marco Civil da Internet por questões de dano histórico, a questão do 8 de janeiro, e várias questões que já ocorreram pelo mundo, e também pelos novos estándares globais, como o DSA, que tem um parâmetro de regulação totalmente distinto do artigo 19 e do Marco Civil da Internet. Ricardo Campos, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigada, doutor Ricardo. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carolina, pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.